tamanho de páginas, medindo, Sim, não sim, é? sim. Se eu vou contar uma boa história, eu tenho que contar de qualquer jeito. Mas eu pensei nisso aí também. Pessoal, Chegou uma hora que eu fiquei pensando, mas esse olha, conto funcionava bem, era mais como uma novela. Até porque eu condensei uma série de teorias também, e aí eu tenho que agradecer as aulas lá na PUC, lá na escrita criativa, porque acabavam sendo úteis, né? As teorias do texto dramático que eu consegui poxa vida. encaixar dentro do texto, assim, que as pessoas não notam. Eu mostrei para o professor, o Antônio Hoffman, e ele dizia o seguinte, nossa, mas como é que tu conseguiu colocar tanta teoria dentro de um parágrafo só? Tem 4, 5 teóricos um atrás do outro. Eu fiquei extasiado quando vejo. E uma das frases que eu sublinhei aqui desse conto é assim, existem personagens que nasceram para morrer. É a sua morte que dará algum sentido ao mundo. Não é? Aquela noção de que a gente, na realidade, existem pessoas que... Quantas vezes a gente não escuta alguém comentar o seguinte, depois que morreu minha filha, minha vida começou. Não é? É verdade. Então, existem pessoas, e eu acredito que isso deve existir em algum nível, né? Existem pessoas que acabam vindo ao mundo, infelizmente, para ser figurantes ou fatores de alavancagem da vida e da história de outras pessoas. Só que agora, tomara que nós não sejamos uma dessas, né? Tomara que nós estejamos nessa escolha dos deuses. É algo que perturba a gente imaginar que né? existam pessoas que vieram não para serem pessoas propriamente ditas, assim, mas para nos ajudar a ir adiante, né? Então, até no conto, até eu cito exemplo de personagens emblemáticos, né? Que é o Heitor. O Heitor é a derrota dele que faz com que uma cidade inteira caia, não é? Então, tem a Beatriz, que até eu botei até como uma brincadeira, a Beatriz, a morte da Beatriz, que faz o Dante escrever toda a Divina Comédia. Então, eu falo assim que existem personagens, mas isso também reprisa a vida também. Agora tu acabaste também de nos dar o toque de uma questão que está presente em ti, nos que convivem contigo, e que o Botelho chama atenção aqui no prefácio dele. Eu cheguei a numerar uns 8 pontos aqui do prefácio dele que são muito importantes. É um bom prefácio. Mas esse traço distintivo teu seria a obsessão literária. Tu vive literatura, tu transpira a literatura, percebe a literatura como sei lá, não é um lado da vida, mas como uma vida junto com a vida cotidiana e tal, presente, como já falaste anteriormente. Isso é raro, porque hoje estamos acostumados, os escritores querem escrever um tema simples, não muito pesado, um tema não pega pesado, leve o leitor. Eu até fiz uma anotação aqui que a tua literatura não é uma literatura de boa vizinhança. Fazer aquela política de boa vizinhança com o leitor. Não, senhor. Você vai ter que ler, vai ter que crescer como leitor lendo um livro desse. Né? Eu tinha até comentado, não é, antes até, que o leitor, para mim, não é alguém que precisa ser bem tratado. Não no sentido que precisa ser maltratado. Sim, não vamos estabelecer uma dicotomia, se não é bem tratado, então tem que ser maltratado. Não é nesse sentido. Mas o leitor ele também tem que ter um certo desafio, ele tem que ter uma certa... Eu não posso brincar com a inteligência dele. Eu dou muita palestra para crianças e para jovens. Não é? Que bacana, e eu sempre trato eles como se eu fosse um igual a eles. Eu não tenho essa distinção de dizer, não, olha aqui, ó, a gente é diferente. Não, eu trato como se fossem pessoas em formação. Então eu não tiro o pé para ir falar do Drácula, do Frankenstein, eu faço mais de literatura e terror. Eu não tiro o pé para falar, eu falo para eles como se fossem meus iguais. Então eu também trato a literatura, o escritor, para mim o leitor é como alguém que caminha ao lado meu. E eu vejo a literatura nesse sentido como algo muito orgânico. Tu pensaste muito bem isso aí, porque eu estou sempre vendo literatura, as pessoas que me conhecem estão toda hora me falando, nossa, mas tu pega uma história e tu já transformou noutra história, porque isso aí tu está constantemente vendo, e às vezes eu falo assim, abre teus olhos, tu está vendo uma história linda acontecer e tu não está seguindo ela. Né? Está revelando, portanto, está tirando o véu Essa é uma das grandes, como é que é assim, mágicas assim, da literatura, justamente. De fazer essa revelação, mostrar o homem a si mesmo, enfim, ser humano e tal. Nós temos tanta coisa aqui para conversar, Gustavo, enfim. Mas eu queria que tu relatasse, eu achei muito interessante, uma curiosidade. Tiveste o acaso de sentar ao lado de alguém numa lotação, sim, de maneira totalmente aleatória, enfim, que estava lendo o teu livro. Esse Não Há Amanhã. Isso, poxa, que recado é esse que está acontecendo? Ou só acontece com pessoas assim, justamente como tu, que estão vendo tudo, aqui é a verdade, a realidade.
Foi uma experiência estranha, porque de repente eu não sabia o que fazer, não é? Porque eu ia ficar pensando o seguinte, ia ser muito estranho se eu chegasse assim, oi, eu sou o autor desse livro, a pessoa ia se assustar, porque não tem foto aí. Até se a pessoa quisesse exigir até uma prova, não, tu é o autor mesmo desse livro. Mas foi uma experiência muito, porque eu olhei o livro, e isso é algo que eu, no fundo, eu acho que a literatura, quem escreve, faz isso. Um dia eu tenho certeza que eu vou voltar a ler meu livro, e vou reencontrar o Gustavo, que tinha 40 anos, e vou pensar o seguinte, cara, tu era uma pessoa legal. Não, e aí eu fico assim, eu tive uma sensação, porque foi uma sensação de estranheza, quando tu olha o teu livro no colo de outra pessoa, que a pessoa está lendo, tu pensa o seguinte, nossa, isso aí estava dentro da minha cabeça até um pouco tempo atrás, e hoje virou um objeto físico e está entrando na cabeça de outra pessoa, que vai ter as suas próprias experiências, suas próprias leituras, sua própria vivência, vai gostar ou não gostar, mas vai estar ali lendo. Está ali lendo, está se defrontando com algo que, né? Bom, eu vou falar rápido sobre um outro conto que eu acho também muito grande, que é A Ingrata Tarefa das Esfinges. É despertar a consciência dos humanos. E ela, para segundo aqui, tu falas, ela também a missão das esfinges é clara, e o seu desleixo é chocante. Sim. Cabe a elas citarem cada homem a sua consciência. As pessoas possuem dentro de si uma consciência, mas ela precisa ser despertada pelas esfinges, depositárias das tradições que fazem a ponte entre o não-homem e o homem. Esse processo de humanização radical do ser humano com essa consciência. Também esse conto também passa a ideia de que nós também, toda hora o ser humano está transferindo responsabilidades também, não é? E como seria fácil a gente poder culpar alguém, as esfinges não estão fazendo a tarefa delas de nos despertar a humanidade, em vez de buscar em nós mesmos. Né? Então eu fiz assim o conto como se fosse uma ironia, na realidade, que ali o desleixo das esfinges na tarefa delas de nos ajudar é um absurdo. É um absurdo. É onde já se viu que elas não estão nos salvando, elas são umas preguiçosas e passa a sensação no conto que as esfinges estão cansadas, na realidade, porque a quantidade de homens cresceu e a quantidade de esfinges não cresceu na mesma proporção. E até eu falo em algum momento que as esfinges, às vezes a gente confunde com cachorros bem fornidos que estão andando ao lado das pessoas. Das pessoas, então tem essa ideia de que a gente está toda hora transferindo responsabilidades, e inclusive até para despertar a consciência também. E as esfinges estão tendo muito trabalho, realmente, porque... Nossa. Algo que tu já referiste antes e que eu anotei agora, que eu vou dizer isso aqui, a leitura do teu texto, assim, o texto ressoa assim, com aquela entonação dos grandes clássicos dramáticos. Tem uma fala poderosa, uma fala presente, significativa, é uma fala, assim, forte, uma fala presente para o leitor, assim. Sim. Tu és um leitor dos clássicos, naturalmente, né? E tem todo esse conto que tem o Shakespeare, tem todo mundo. Então tem o tom de escrever para o leitor também teu é próprio. Sim. Eu vou dizer assim que eu acho que a coisa mais importante de buscar na literatura é o tom. Não, é o tom da história, porque necessariamente não é o meu tom. Até que tu falaste da resenha do Milton Ribeiro, que ele diz o seguinte, mas o Gustavo não combina com as histórias dele. Né? O meu tom na literatura é diferente do meu tom falando fora, falando com as pessoas, interagindo com o mundo, falando com outras vivências, no caso. Agora, o que eu acho assim, importante de imaginar é que a minha voz aqui, no caso, ela é uma voz assim, tu meio falaste, é uma voz costurada por muitas leituras, por muitas leituras clássicas, muitas leituras boas, muitas leituras assim que eu reconheço que eu sou devedor a elas. E eu acho sempre importante da gente buscar a nossa voz ali no meio. Não, hoje não existe mais essa discussão assim, tua voz é original ou não. A tua voz ela é uma voz. Precisamos buscar a voz da geração. Eu sou uma pessoa feliz por estar buscando várias vozes, trazendo vozes ali, até tem o conto, até os 5 infinitos fragmentos em busca de... Na realidade, aquilo ali, como funciona a minha mente escrevendo. Eu acho que se eu tivesse que fazer assim um panorama da minha mente funciona assim, é uma pessoa e tem um monte de vozes que fica falando, mas só um pouquinho, o Barthes que escreveu esse livro, foi o Bakhtin que escreveu esse livro, mas os dois começam com Bar, mas se os dois começam com Bar, quer dizer que os dois têm a mesma... Não, os dois não têm, é como se fossem várias vozes conversando. E no final das contas acaba saindo uma voz única, que é a voz mesmo do autor mesmo, que aí até não identifico mais com a minha. Eu próprio leio e me surpreendo com ela. Que ótimo. Bom, nós estamos chegando ao fim, viu como é curto quando temos alguém que tem para o que dizer. O tempo corre muito rápido, infelizmente. Estou muito feliz de te receber aqui no Autores e Livros e estou novamente indicando para os leitores, aqueles interessados em literatura mesmo, que querem ser desafiados, não há amanhã. Gustavo Melo
Chexter. Chexter. A Zouk, nas boas livrarias do ramo. Se não forem, não tem. Sim. Ou então pelo próprio site da editora, não é? Que pode ser... Tem na Cultura, tem na Saraiva também, tem na Livraria Taverna, nas livrarias pequenas também, que a gente tem que falar das pequenininhas. Tem que falar, também, a Baleia, né? certa A Baleia também, tem, a Bamboletras tem também. Então tá bom. É uma pena que o tempo é muito curto aqui. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo. E que o livro faça a sua história necessária para que os leitores mergulhem e não se afoguem. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Dilan. Obrigado a você que nos acompanhou também. Nosso convite para o próximo Autores e Livros na próxima semana. Até lá!